Fala, meu amigo, minha amiga! Estamos iniciando a maratona da matemática e do raciocínio lógico e o meu objetivo é te ensinar como acertar mais de 90% das questões de matemática e raciocínio lógico em concurso público, mesmo que hoje você tenha pavor dessas disciplinas ou até esteja muito tempo sem estudar. Ao ouvir isso, talvez você deva estar pensando que ou eu estou louco, embora alguns professores de matemática realmente sejam, ou então eu devo estar mentindo para você. Mas te mostrarei nessa semana que isso é totalmente possível, baseado em relatos e argumentos. Inclusive, você pode ver na página que fez a sua inscrição para o evento o depoimento da Lucimara, que trabalhava com serviços gerais, disse que para ela as tabelas verdades, que é um tema muito importante dentro do raciocínio lógico, era coisa de gringo e não conseguia entender nada. Mas depois das aulas, passou a compreender, gabaritou o raciocínio lógico e foi aprovada em 9º lugar no concurso público. Você também pode ver o depoimento do meu aluno Rian, que foi o primeiro colocado no concurso para a Guarda Municipal. Teve também o depoimento da Patrícia, que acertou mais de 94% na prova e foi aprovada na Prefeitura de Curitiba. Nós poderíamos ficar aqui dias vendo casos de histórias como essas dos meus alunos, mas eu sei que você deve estar pensando, tudo bem, Felipe, eles foram aprovados, mas será que isso é possível para mim? Desde a época da escola, eu não consegui entender matemática. Por que agora será diferente? Será que você está pensando assim? Eu vou apontar para você, rapidamente, 2 dos principais motivos que talvez possa estar ocasionando esse pensamento em você hoje. E também vou te apresentar o que podemos fazer, baseado na minha experiência, para entender definitivamente esse troço que chamam de matemática e de raciocínio lógico. O primeiro motivo que causa dificuldade na aprendizagem da matemática e também do raciocínio lógico é que o nosso sistema de educação é completamente ineficiente. Precisamos entender que o nosso sistema de ensino, ele não é nada eficiente. Os conteúdos abordados não estimulam o interesse dos alunos e muitos alunos me relatam que boa parte dos professores de matemática não tem uma didática que facilita a compreensão e apenas pedem para decorar fórmulas e fazer conta. É tipo assim, o professor fala para o aluno, é assim que se faz, decora e repete. O aluno acaba sendo meio que uma máquina de Xerox. Ele pega e reproduz, ele pega e reproduz. O grande problema disso é que em concurso público temos que desenvolver o nosso raciocínio, por isso o raciocínio lógico, mas não fomos treinados desde a época da educação básica para esse tipo de situação. Então, se você hoje tem dificuldade em interpretar e montar as questões, a culpa não é sua. Você simplesmente não aprendeu a fazer isso devido à ineficiência do nosso sistema educacional. Mas durante essa maratona eu vou mostrar para você o passo a passo para eliminar qualquer dificuldade que você tenha dentro dessas disciplinas. O segundo motivo que causa dificuldade na aprendizagem da matemática. Os conceitos básicos raramente são abordados nos cursos preparatórios. Você já ouviu que a matemática é uma bola de neve? Muitos conteúdos importantes são apresentados quando ainda somos crianças e vêm ao longo da nossa vida acadêmica sendo aprofundados. E se a base não foi sólida, ficamos com dívidas passadas, que acarretam prejuízos no presente e no futuro. Esses conteúdos são ministrados quando ainda não temos maturidade, devido à pouca idade lá na escola, para poder assimilar e entender a importância deles. E o grande problema disso é que em concurso, esses tópicos lá básicos raramente são apresentados, porque os cursos passam da ideia, o pressuposto de que você já deveria saber aquele conceito. Por isso, eu sempre faço questão de abordar esses conteúdos básicos na minha aula. Eu parto da ideia de que é a primeira vez que o meu aluno está tendo contato com aquele tópico, porque assim a gente pode eliminar juntos qualquer dificuldade que tenha ficado lá na educação básica. Agora que você viu os 2 principais motivos que causam todo esse pavor com a matemática, vamos pensar juntos como resolver esses problemas?
Na sua vida de estudante, você já conheceu um professor de qualquer disciplina com quem você se identificou muito, tanto com a sua forma de ensinar, quanto com a sua forma de conduzir aula? Talvez você até tivesse dificuldade na disciplina daquele professor, mas com a didática certa, você conseguia até gostar e tirar notas boas? É exatamente isso que eu quero te mostrar. Com a matemática e o raciocínio lógico, não é diferente. Há mais de uma década sendo servidor público e atuando no magistério, eu acompanho pessoas que tinham pavor de raciocínio lógico e hoje dão depoimentos igual a esses que você acabou de ver aqui na tela. Então, é possível que você também passe a gostar de raciocínio lógico e matemática e gabarite qualquer prova de concurso que caia essas disciplinas. Agora, você deve estar pensando, Felipe, por que você desenvolveu esse método mais simples para ensinar a matemática que faz com que seus alunos aprendam e sejam aprovados? Porque, apesar de acreditar que a educação ela é realmente transformadora, eu não gostava de estudar. Sempre fui um aluno muito mediano e só estudava com a colher de pau da minha mãe sobre a mesa, me obrigando. Eu me lembro dela me trancando no quarto e dizendo que eu só sairia de lá quando a tabuada estivesse toda na cabeça. Para não apanhar, decorava com muito sacrifício e tirava notas suficientes para passar. Sabe aquela nota que você tira ali, cravado na média, só para não repetir de ano? Era exatamente o que acontecia comigo. No segundo grau, hoje, ensino médio, eu fiquei de recuperação os 3 anos do segundo grau. Primeiro, segundo e terceiro. Assim que me formei em matemática, trabalhei na iniciativa privada e vi que as oportunidades não eram a mesma para todos. Além disso, tinha que trabalhar manhã, tarde e noite em várias escolas para conseguir um salário muito mediano. Resolvi estudar para concurso porque acredito ser o maior exemplo de democracia. Não distingue raça, religião, poder aquisitivo, orientação sexual. Só depende da gente estudar, passar e ficar dentro das vagas. Fiz o meu primeiro concurso para a área de educação do meu município do Rio de Janeiro. Mas adivinha? Não passei. Fui estudar para um outro concurso, uma outra prefeitura. Adivinha? Não passei. Fiz um terceiro concurso em uma outra cidade. Mais uma vez, nada. Não passei. Até que saiu o concurso da minha área de educação do meu estado, um salário que não era atraente para mim, mas de qualquer forma eu pensei, bom, é uma estabilidade. Acertei o mínimo, fiquei longe das vagas, mas o índice de desistência era tão elevado que eles iam chamando ao longo do tempo e todos que haviam passado, mesmo acertando o mínimo, acabaram sendo chamados. Tomei posse, mas estava longe de estar satisfeito. Gastava mais com deslocamento do que o próprio salário. Esse estresse todo me fez engordar mais de 40 quilos, tive problemas de saúde e um passo a ficar diabético. Sabe quando você reconhece que precisa mudar, mas não tem força para mudar? Eu falava para os meus alunos que eles tinham que ter força de vontade e estudar para poder mudar de vida, mas eu mesmo não conseguia ter essa determinação. A cada dia era uma tortura para mim acordar cedo e ir trabalhar onde eu não era feliz. Aquela música do Fantástico, domingo à noite, né, era cruel, porque eu sabia que a segunda-feira estava chegando e a minha rotina estressante estava retornando. Depois de 3 anos, saiu novamente o concurso para o meu município. Aquele primeiro que eu fiz e fui reprovado, lembra disso? Estudei, fui determinado para a prova e adivinha? Mais uma reprovação. Eu achava que estudando igual ao que eu estudava na escola era suficiente, mas não adianta estudar muito sem as técnicas certas. Esse concurso foi mais cruel, porque muitos amigos passaram e só quem é reprovado sabe o que nós escutamos das pessoas que a gente admira, dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama. E doeu, aquele ali doeu muito. No ano seguinte, surpreendentemente, o concurso do meu município, aquele que eu reprovei 2 vezes, saiu novamente. Mas agora uma carga horária maior, o salário 3 vezes maior e, consequentemente, muito mais concorrido. Mas não importa quanto concorrido é, porque o mundo dos concursos ensina. Se não desistirmos, nossa aprovação chega. E dessa vez, a minha chegou. E eu fui aprovado em primeiro lugar, depois de tantas reprovações.
Essa jornada no magistério me deu a experiência de trabalhar na educação básica a turmas de ensino superior, em instituições públicas e privadas, e ter que adaptar a minha linguagem para que ela se tornasse acessível para qualquer nível de aluno. Por isso, entendo hoje os motivos que fazem com que a maioria das pessoas odeiem matemática e transfiram todo esse sentimento também para o raciocínio lógico. Pensando nisso, desenvolvi um método que vamos chamar incrível modo de passar. Calma aí, Felipe, como assim incrível modo de passar? Calma, é apenas uma frase, um mnemônico para a gente gravar o IMOP. É o guia de 3 etapas, o passo a passo que você precisa seguir para gabaritar matemática e raciocínio lógico. Eu vou te pegar pela mão e vou te orientar ao longo desses 3 passos. E depois nós vamos aplicar isso em questões de concurso público. Mas primeiro eu preciso te apresentar quais são esses 3 passos para que a gente possa resolver questões e aplicar esse passo juntos, eu e você, nessa aula mesmo. Primeiro passo desse IMOP, né, é a interpretação. Muitos concurseiros erram questões de matemática não por causa dos conceitos lógicos em si, mas porque não conseguem interpretar o problema corretamente. Estamos habituados a ler livros, jornais, revistas e sempre de uma forma contínua. O problema é que as questões de concurso estão cada vez mais extensas e com detalhes que precisam ser identificados para que você encontre o caminho a seguir. Você já teve a sensação, quando acaba de ler a questão, de que não entendeu nada do enunciado? Esse é o maior exemplo de que a falha está na interpretação. A dica é você ler pausadamente e ir marcando no texto as informações mais importantes ou anotando no cantinho os dados que a questão te fornece. Precisamos deixar as informações organizadas para facilitar o nosso cérebro, para que ele busque ali dentro, né, da nossa cabeça o assunto correto para que a gente possa resolver a questão. Pense na sua casa. Não é muito mais fácil encontrar um objeto que você queira quando a casa está limpa e organizada? Com o nosso cérebro é a mesma coisa. Quando marcamos o que é realmente importante ou anotamos os dados, estamos filtrando, fazendo uma limpeza no que interessa e só trabalhar com as informações que a gente precisa para resolver a questão. Assim, ajudamos o nosso cérebro a nos conduzir para a solução correta. É muito mais fácil interpretar aquilo que nós entendemos, concorda? Você verá daqui a pouco, na prática, como fazer esse passo da interpretação. Qual o segundo passo? Modelagem. Modelar é o processo de representar algo em um modelo matemático ou um modelo lógico. É como montar uma questão. É o passo a passo para você montar a questão. Pensa assim, qualquer questão estará na nossa língua mãe, o português. É necessário pegar aquele conjunto de palavras, frases que está ali no enunciado e passar para o modelo matemático. Aqui está a grande dificuldade dos concurseiros. Você identifica que você está com esse problema quando você lê o enunciado, entende o que ele está dizendo, interpreta corretamente, mas pensa, ferrou, não sei nem por onde começar, não sei nem de que conteúdo isso se trata. Esse talvez seja o maior complicador dentro do processo de aprendizagem da matemática. Não ensinam como podemos olhar uma questão e já identificar de que assunto se trata para que o nosso cérebro busque na nossa memória o conceito para resolver aquela questão. Eu sempre que vou iniciar um novo módulo no meu curso, explico para os meus alunos como identificar aquele assunto na questão. E assim fica mais fácil de passar pelo modelo correto de resolução. Para cada assunto, existe um modelo, uma receita de bolo. A notícia boa é que podemos automatizar isso. As questões de prova se repetem muito, então podemos usar essa característica a nosso favor. Entendendo um modelo já semi-pronto, somos capazes de padronizar muitas soluções. Por isso, a importância de fazer muitos exercícios. Assim, podemos, com o tempo, bater o olho e já saber o caminho a se seguir para acertar a questão. Antes de vermos na prática esse segundo passo, eu também vou pegar você e aplicar isso na questão. Deixa eu te apresentar o terceiro e último passo. São as operações. Nessa etapa, fazemos as operações matemáticas.
soma, subtração, multiplicação, divisão, ou as operações lógicas, que podem ser verdadeiro ou falso, por exemplo. Infelizmente, boa parte das escolas resumem a matemática a essa última etapa. É comum o aluno dizer: professor, depois que você armou, ficou fácil, eu agora consigo resolver. Só que não adianta você saber fazer as operações se não interpretar o enunciado corretamente. E principalmente, se você não souber montar corretamente a questão. O problema não é a operação em si, o problema está nas etapas anteriores. Saber qual operação fazer, como montar o problema. Agora, vou aplicar esse passo a passo com você. Então, vamos para a nossa aula para que a gente possa ver o passo a passo como aplica essas três etapas do método IMOP. Agora que nós já vimos quais são os 3 passos do método IMOP, que é interpretar, montar e fazer as operações, eu quero te mostrar na prática, nas questões de concurso, como é que você vai aplicar esse método. Vamos lá? Deixa eu ficar pequeno aqui para não atrapalhar a sua visão. Antes da gente resolver a questão, eu preciso te mostrar qual é o modelo que você deve usar para determinado tipo de questão. Então, nós vamos interpretar junto, nós vamos usar o modelo que eu vou te apresentar, que nós chamamos de modelagem, que é montar a questão, e depois nós vamos definitivamente fazer as operações. Então, o que eu vou fazer aqui agora é te apresentar um modelo, te apresentar o conceito, para que a gente possa aplicar na questão. Antes de mais nada, você precisa saber que, se você nunca viu o raciocínio lógico, tem alguns símbolos aqui que a gente vai usar, mas não se preocupa que eu vou estar sempre simplificando as coisas, porque o meu papel aqui é ser um simplificador, é ser um facilitador do seu estudo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, esse símbolo aqui, esse L deitado, né, vamos dizer assim, ele é chamado de cantoneira. E quando ele aparece em prova, ele significa a negação. Ele também pode ser representado por esse tio aqui, tá bom? Tanto faz, o tio ou essa cantoneira representa a negação, tá bom? O conectivo E, tá bom? O conectivo E, a palavrinha E, vamos dizer assim, ela é representada por esse V de cabeça para baixo aqui, tá bom? E o conectivo OU, ele é representado com um Vzinho, tá bom? Então, são os 3 símbolos que eu preciso te apresentar agora para que eu possa te explicar qual é o modelo de resolução das questões que nós vamos trabalhar. Então, a negação pode ser o tio ou essa cantoneira, que é esse L aí meio deitado, tá bom? O E, que é o Vzinho para baixo, e o OU, que é o V para cima. Beleza. Eu vou te apresentar agora 2 das principais negações lógicas, tá bom? Então, quando o enunciado pedir negação lógica, nós vamos usar esse modelo que eu estou te apresentando, esse modelo de resolução, tá bom? Aí, olha só, o primeiro modelo, aí você fala, meu Deus, Felipe, quanto símbolo, isso aqui é coisa de outro mundo. Você vai ver que não é. Só que realmente quando você olha a primeira vez e você não conhece os símbolos, você acha que é uma coisa impossível. Vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo como aplicar esse modelo. Olha só, olha o que ele diz. A negação, ó, esse símbolo é negação. Então, eu estou te apresentando, tá bom? É como você tá lá, olhou a pessoa a primeira vez e você não conhece. A pessoa vem e se apresenta. Olha, meu nome é fulano, meu nome é ciclano. Então, a pessoa está se apresentando. Você não conhecia ela, agora ela está se apresentando para você. E eu estou te apresentando esse modelo. A negação do conectivo E, qual é o modelo? O que que ele fala? Ó, você vai fazer a negação do que vem antes do conectivo E, é a primeira parte. Você vai fazer a negação do que vem depois do conectivo E. Só que aí vem um ponto importante. O modelo de resolução, ele diz o seguinte, deixa eu pegar um marca-texto, porque isso aqui é importante. O conectivo E, na hora que o enunciado pedir a negação, ele tem que ser transformado no conectivo OU. Vamos ver na prática. Olha só. Pedro é motorista. E, opa, ele pediu o E aqui, ó. E, João não é pintor. Quem é esse P? Esse P é a primeira parte.
Ele diz o quê? Pedro é motorista. O que você deve fazer? Você deve negar. O que é negar para a gente no raciocínio lógico? É você pegar o oposto. É feliz? Não é feliz. Não é rico? É rico. Então você vai pegar tudo que vem antes do E, que eu representei pela letra P, e você vai negar. Então, ó, é motorista, vai virar o quê? Não é motorista. Aí o que vem depois? João não é pintor. Vai virar João é pintor. Só que você não pode esquecer, e esse é o erro mais comum do candidato na hora da prova, de trocar o conectivo E pelo conectivo OU. Então você está pensando assim nesse momento. Felipe, então você está me apresentando um modelo que diz o seguinte: a negação do conectivo E, quando ele pede a negação e me dá uma frase que tem o E, o que eu faço? Tiro o E e coloco o OU. Pego a primeira parte e eu troco o sentido dela. Então, é motorista vai virar não é motorista. Pego a segunda parte, que é o que vem. No caso aqui é o contrário, né? A primeira parte e a segunda parte. Você pega a primeira parte, você vai trocar. Então, é motorista vai virar não é motorista. E aqui, não é pintor, vai virar é pintor. No caso, o afirmativo vira negativo, o negativo vira afirmativo. Caramba, Felipe, é esse modelo? Sim, é esse modelo. Esse segundo aqui, ele diz a mesma coisa. Olha o que ele diz. Deixa eu pegar uma cor diferente aqui, para poder ficar melhor. Vou pegar um azul aqui, para poder ficar melhor para você. Vamos lá. A negação do conectivo OU, você vai transformar ele em E. E você vai negar as duas partes. O que vem antes do E, no que vem antes do E, que eu chamei ali de P, né? E o que vem depois do E, que eu chamei de Q. A matemática usa X, Y, não é isso? O raciocínio lógico, ele gosta muito de usar P e Q. O P é de proposição, tá bom? E o Q é porque é a letra do alfabeto que vem depois do P. São letras aí que os autores escolheram, mas pra gente aqui, o que é importante é saber aplicar. Então, olha só. Patrícia não gosta de funk. Qual é o oposto? Patrícia gosta. Gabriela gosta de samba. Qual é o oposto? Gabriela não gosta de samba. Só que você não pode esquecer de tirar o OU e botar o E. Ah, Felipe, peraí. Então, aqui é o seguinte. Nega, o E vira OU. Se for OU, vira E. É isso que eu tenho que fazer. É exatamente isso. Troca, nega, o E vira OU, o OU vira E, é isso que eu tenho que fazer. Essas duas equivalências aqui podem aparecer no seu edital como leis de De Morgan. Então, se você vê esse nome aqui, o D não está aqui dobrado, não. Ele está dobrado aqui, mas não é erro, não, tá bom? É porque De Morgan é o nome da pessoa que estudou, né? Isso aí, então, atribuiu a ele as leis de De Morgan, a negação do E e a negação do OU. Então, se o seu edital aparece leis de De Morgan, é isso aqui que ele está falando. Tudo bem? Mais um detalhezinho rapidinho aqui. Olha só. O enunciado, ele normalmente vem aparecendo a palavra negação. Só que, às vezes, a banca pode querer te confundir e colocar expressões que equivalem à negação. Então, é um jeito dela pedir negação disfarçado, tá bom? Então, se a questão começar assim, não é verdade que, ou é falso que, pensa comigo, se você olha para uma pessoa e fala assim, caramba, você escuta uma pessoa falar e depois você fala assim, bom, o que ela falou é falso. Se o que ela falou é falso, é porque a verdade é o oposto do que ela falou, concorda? E o oposto aqui é o que a gente chama de negação. Então, quando a questão fala assim, fulano mentiu, eu posso concluir que... Aí, o que ele está pedindo para você de uma maneira implícita?
A negação, tá bom? Porque se fulano mentiu, se o que o fulano falou foi falso, é porque a verdade é o oposto daquilo. E o oposto no raciocínio lógico a gente chama de negação, tá bom? Felipe, agora eu entendi o modelo. Como é que eu aplico? Olha a questãozinha que caiu em prova do concurso do TRT Fundação Carlos Chagas, que é uma das bancas mais conhecidas. Não gosto de ficar em casa e vou ao cinema todos os dias. Beleza. Do ponto de vista lógico, uma afirmação que corresponde à negação dessa afirmação é parou. Aí você, bom, qual é o nosso método? IMOP. Então, primeiro, eu vou interpretar. Então, peraí. A minha interpretação é a seguinte. Ele está pedindo a negação de uma frase. Ele está pedindo a negação de uma frase que usa o E. Então, o meu cérebro está se organizando. Então, peraí. Ele quer a negação de uma frase que usa o E. Entendi. Já interpretei. Agora, qual é o modelo que resolve isso? O modelo que resolve é o modelo que diz que eu tenho que negar a primeira parte, negar a segunda parte, eu vou tirar o E e vou colocar o OU. Esse é o modelo que eu aprendi. Agora que eu relembrei o modelo, eu vou fazer a operação. E o que é fazer a operação? É botar em prática esse modelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, ó. Não gosto de ficar em casa. Bom, qual é a negação? Qual é a negação de não gosto de ficar em casa? Gosto de ficar em casa. O E, o modelo diz que o E vira OU e eu vou negar a segunda parte. A segunda parte diz o quê? Vou ao cinema todos os dias. Qual é a negação disso? Não vou ao cinema todos os dias. Por isso, o nosso gabarito é a letra E. Felipe, só isso? Sim, só isso. Eu apliquei o modelo. E o modelo é o nenê. Nenê, sim, nega. Nega, o E vira OU. Se for OU, vira E. É isso que eu tenho que fazer. Nega, nega, o E vira OU, o OU vira E. É isso que eu tenho que fazer. Esse é o modelo. Tem até o riminho aí, né? Então, esse é o nosso modelo. Agora eu tenho um desafio para você. Você topa? Eu quero que você pause o vídeo agora, pausa o vídeo e tenta resolver essa questão. Felipe, será que eu vou conseguir? Vai, você vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Então pausa o vídeo e tenta fazer. Vai lá. E aí, pausou? Tentou? Ai, Felipe, eu tô receosa. Não fica. O mais importante é você praticar. Então, se não pausou, essa é a chance. Pausa e faz. Para você que pausou e fez, vamos conferir o gabarito? Vem comigo. Considere a afirmação. Mato a cobra e mostro o pau. Questãozinha da FGV. A negação, então eu estou interpretando. A negação lógica, então ele quer a negação de uma frase que usou o conectivo E. Então peraí. Interpretação do E. Todo o restante, não preciso me preocupar. O que interessa para mim no enunciado é negação do E. É isso que me interessa. E eu agora vou lembrar. Qual é o modelo de resolução para negação do E? Qual é o modelo? Então, agora já estou na segunda fase. Eu já entendi o que o enunciado quer. Qual é o modelo? O modelo é o que nós acabamos de ver. É o modelo do nenê. Que isso, Felipe? Nenê? Sim. Nega, o E vira OU. Se fosse OU, ia virar E. Então, nega, o E vira OU. O OU vira E. É isso que eu tenho que fazer. Beleza? Então, vamos aplicar. Já identifiquei o modelo. Eu agora vou fazer a operação. Vou botar esse modelo em prática. Então, vamos lá. Mato a cobra. É a primeira parte. Deixa eu pegar uma cor diferente. Mato a cobra. Qual é a negação do mato a cobra? Não mato a cobra. O E eu tiro, se transforma em OU. Mostro o pau. Qual é a negação? Não mostro o pau. Gabarito, letra A.
questão da FGV que caiu num concurso de analista judiciário do TJ, tá bom? Então, repara aqui, interpretei, viu o que a questão quer. Eu agora vou pensar, lembrar do modelo e depois eu vou aplicar esse modelo, tá bom? Gabarito, letra A. Vamos ver essa terceira questão da IBFC. Ó, a negação da frase Maurício comprou um notebook ou Paula não foi à escola. Então, ele quer a negação de uma frase que usa o ou. Mais uma vez, vai lá, eu te desafio. Pausa o vídeo e tenta fazer. Pausa e tenta. Beleza? Tentou? Então, agora vamos ver a correção. Ó, deixa eu pegar o vermelhão aqui. Maurício comprou um notebook. Interpretei. Ele quer a negação. Qual é o modelo? Modelo é o nenê. Que nenê é esse? Nega, nega, o e vira ou, o ou vira e, é isso que eu tenho que fazer. Você vai ter até pesadelo comigo falando isso no seu ouvido hoje. Nega, nega, o e vira ou, o ou vira e, é isso que eu tenho que fazer. Então, você vai pegar e vai agora aplicar esse modelo, que é fazer a operação, aplicar esse modelo. É o IMOP que nós falamos. Então, ó, comprou um notebook. Qual é a negação disso? Não comprou um notebook. O ou vai virar e, então repara, a letra A não pode. Por que a letra A não pode? Porque ele não colocou o ou virando e. Na letra A, ele botou o ou virando, continuou ou. Então, a letra A não pode. Vamos ver, qual é a alternativa que ele botou certo? Ó, não comprou um notebook, a letra C e a letra D estão certas. E o ou vira e, então, ó, o ou vira e, beleza. Agora a segunda, Paula não foi à escola. Qual é a negação de não foi? Paula foi à escola. Gabarito, letra D de Deus. Tudo bem? Então, repara como, aplicando o modelo passo a passo, dá para a gente resolver numa boa. A gente só precisa saber interpretar, lembrar do modelo que eu te apresentei e, por último, fazer a operação, que é aplicar esse modelo. Tá bom? Então, mais uma vez, comprou o notebook. Qual é a negação? Não comprou. O ou vira e. Paula não foi à escola, vai virar Paula foi à escola. Então, se fosse foi, ia virar não foi. Não foi, vai virar foi. É a negação, é o oposto. Tudo bem? Beleza. Então, a letra C está errada porque ela botou o não aqui. A letra A está errada porque repetiu o ou. Tá bom? Tem que ser o e. O e vira o ou vira e. Vamos ver a 4? Olha, prestando depoimento, olha como o enunciado vem enrolando a gente. Prestando depoimentos, tal, estava no escritório às 10 horas e o telefone tocou. Após algumas investigações, verificou-se que a declaração do depoente era falsa. Então, peraí, foi o que eu disse antes para você. Se ele está pedindo, se ele fala que é falso, que é mentira, e ele quer saber o que pode concluir, se o que a pessoa está falando é falso, o que eu posso concluir? Que é o oposto do que ela falou, porque ela está mentindo. Então, o oposto para a gente aqui é negação. Então, esse falso aqui é uma maneira implícita de pedir para a gente a negação. Então, em suma, o que ele quer? Em resumo, o que ele quer? A negação do conectivo e. Ponto. Depoimento, investigação, nada disso interfere na minha interpretação. Eu já filtrei o que eu preciso fazer. Agora eu vou lembrar. Qual é o modelo da resolução? O modelo é nega a primeira parte, nega a segunda parte. E o e vira ou. Eu vou aplicar esse modelo. Então, de cara, eu tiro o e transformo em ou. A letra A tem ou, a letra C tem ou, a letra D tem ou. Então, a letra E a gente descarta, a letra B de bola a gente descarta. Só que não é só tirar o e, o ou e não é só tirar o e botar ou. Eu tenho que negar. Então, vamos lá. Estava no escritório. Qual é a negação?
Não estava no escritório. Ó, não estava, não estava. Beleza. O telefone tocou. Qual é a negação? O telefone não tocou. Por isso o gabarito é a letra A. Estava, não estava. O E virou O. Tocou, não tocou. Ponto. Gabarito, letra A. Beleza? Beleza. Agora essas 5 aqui. Olha, é da VUNESP. Olha como a banca está sempre querendo pegar a gente de alguma maneira. Olha só. A afirmação canto e danço tem como negação. Nós vamos ver na próxima aula quais são os erros mais comuns dos candidatos ao aplicar o método IMOP. Já estou fazendo aqui um spoiler da próxima aula. E um dos erros mais comuns é a pessoa... um erro muito comum, vamos dizer assim, ao aplicar o método, é a pessoa querer usar a lógica do dia a dia. Então a pessoa fala assim, canto e danço. Qual é a negação disso? E eu não canto, eu não danço. Não, você tem que aplicar o modelo que eu te apresentei. Então olha só, a negação do conectivo E. Esquece a lógica do cotidiano. Esse é um erro que nós vamos ver que a gente não pode cometer na próxima aula, tá bom? Aqui eu estou te apresentando o que fazer. Então, interpretei, negação do E. Essa é a interpretação. Como é que é o modelo? Eu tiro o E e boto o O. Então, ó, nega, eu tiro o E e coloco o O. Então, eu vou aplicar isso. Vai ficar não canto, ou não danço. O canto vira não canto, o E se transforma em ou, não danço. Quando a gente olha as alternativas, não canto, não danço. A letra A é uma tentação, mas você não vai marcar. Por quê? Porque eu não posso pegar o E e deixar o próprio E. Então, a letra A está errada. Agora, olha a letra B. Ele botou canto. Não pode ser canto, tem que ser não canto. Está errado. Olha a letra D de Deus. Danço. Não pode ser danço, tem que ser não danço. Então está errado. A letra E também. Aí, a letra C colocou não danço ou não canto. Felipe, a resposta era não canto ou não danço. Ele trocou a ordem disso aqui, ó. Ele pode fazer isso? Pode sim. Gabarito é a letra C. Então, a banca está sempre querendo te confundir. Então, o que ela fez? Ela trocou a ordem. Ó, o não danço, ela colocou para frente. E o não canto, ela colocou para trás. No conectivo OU e no conectivo E também, se a gente trocar a ordem, a gente não altera o resultado. É igual na matemática. 3 mais 5, 5 mais 3 é a mesma coisa. 3 vezes 5, 5 vezes 3 é a mesma coisa. Então, no conectivo E e no conectivo OU, ele pode fazer essa troca sim. Tem até um conectivo, que nós vamos ver depois, que ele não pode fazer isso, tá bom? Mas no E e no OU, ele pode fazer. Então, por mais que a banca tenha tentado botar uma... Como é que eu vou dizer? Uma pegadinha aí, agora a gente já está ciente. Se ele trocar a ordem, você sabe que ele pode fazer isso no conectivo E e no conectivo OU. Então, é assim que a gente faz para aplicar o método IMOP na prática. Fizemos essas 5 questões para eu te mostrar que é totalmente possível você aprender, desde que você saiba interpretar da maneira correta, destacando ali as palavras-chave do que você precisa saber para interpretar, você saber o modelo certo de resolução e a partir daí você aplicar esse modelo. Então você é 100% capaz sim de aprender tanto a matemática quanto o raciocínio lógico aplicando o método IMOP. Absolutamente normal que ao aplicar esse passo a passo que acabei de te mostrar na aula, você cometa alguns erros ou tenha alguma dificuldade em algumas questões. Pensando nisso, destaquei os principais equívocos que a maioria dos concurseiros cometem e vou te mostrar como não cometer cada um deles. Mas isso será o tema da nossa próxima aula.
Eu acredito verdadeiramente que assistindo a esses 3 vídeos da nossa semana aqui, mais as aulas ao vivo, você estará completamente capacitado para gabaritar matemática e raciocínio lógico. Então, fique atento às minhas mensagens, porque as próximas aulas estão imperdíveis. Vamos ver como aplicar o método IMOP também na matemática. Mas, enquanto elas não chegam, deixa o seu comentário aqui embaixo para mim. Eu quero saber o que você está achando dessa aula, se o que eu falei faz sentido para você e se você está disposto a aplicar tudo que eu te mostrei aqui nesse vídeo. E o melhor, eu quero saber se você realmente está comprometido em transformar o seu ensino, sua aprendizagem na matemática e no raciocínio lógico. Isso é muito importante para mim, porque assim vou ganhando energia, motivação, é meu combustível de realmente te ajudar a ficar mais perto do seu sonho de ser servidor público. Então deixa seu comentário aqui, ó, embaixo desse vídeo. Agora, quero te propor um desafio. Você topa o desafio? Lá no meu Instagram, ele está aparecendo aqui na tela agora, foi postada uma foto escrita Desafio da aula 1, com um exercício sobre o tema visto nessa aula. Vai lá, coloca o gabarito da questão, eu quero que você resolva, e marque 3 amigos que estão precisando dessa aula para ficar mais próximo da aprovação em concurso público. Fazendo essas 2 tarefas, você concorrerá amanhã, na aula ao vivo do YouTube, um sorteio do meu treinamento completo de matemática e raciocínio lógico. É isso mesmo, uma bolsa de 100% dos nossos treinamentos. Mas só vai concorrer quem fizer essas 2 tarefas. Marcar 3 amigos e colocar o gabarito da questão lá no desafio do Instagram. Também quero pedir a sua ajuda nessa missão e vamos criar uma corrente do bem. Então compartilhe esse conhecimento, compartilhe esse evento com amigos que estão precisando aprender a matemática e o raciocínio lógico. Eu sei que você conhece alguém que está estudando para concurso público ou que gostaria de estudar e você pode ajudar muito a vida dessa pessoa, compartilhando todo esse conhecimento, todo esse conteúdo aqui com ela. Então vai lá, faz isso agora, porque as aulas vão sair do ar em breve. Para finalizar essa primeira aula, 2 observações bem rápidas. Primeiro, você pode ser avisado pelo WhatsApp sobre a próxima aula, participando do meu grupo silencioso, onde só eu e a minha equipe postamos conteúdos importantes para a sua preparação. Se você ainda não faz parte de nenhum grupo nosso do WhatsApp, clica no botão que está aqui embaixo do vídeo e entra no grupo para que você possa receber os nossos avisos. Segundo, amanhã, terça-feira, vamos ter uma aula ao vivo, lá no canal do YouTube. Ele está aparecendo aqui na tela agora. Para revisar os assuntos vistos hoje, ver novos assuntos e fazer ainda mais exercícios. Foi um prazer ter você comigo nessa primeira aula e tenho certeza, e pode ter certeza, que o melhor ainda está por vir. Vejo você na nossa próxima aula. Fique com Deus, um forte abraço e excelentes estudos!